Aqui são algumas pedrinhas aromáticas, veio no kit, eles utilizam também. E esse aqui é arroz, tá? Eles pegam uma pitadinha e colocam no fogo como oferenda, ou fazendo pedidos, enfim, exercendo ali o seu sentimento, a sua fé, tá? Então é dessa forma. Então eu vou preparar aqui. Eu precisaria de uma, acho que dá. Vou partir com a mão mesmo, acho que fica melhor. Se vocês quiserem pegar, dá vontade. Não soubesse agora da procedência. Isso aqui tá bem desidratado mesmo, né? Os que a gente pega no pasto, ainda assim não. Não. Tem um cheirinho mais forte, né? Então não vou fazer muito porque para não atrapalhar a nossa dinâmica, tá? Então, aqui além de eu fazer o ritual, eu vou explicando algumas coisas, né? Qual que é o importante? A gente untar um pouquinho com a manteiga ghee, porque ele é um combustível, né? A manteiga ghee, então ajuda ali na combustão, tá? Então, você quer filmar aqui? Tem que treinar. E eu também tenho que treinar. Por causa do problemas técnicos. Tá bom, não tô muito. É claro, eu não sei a procedência dessa manteiga ghee, mas daria até para consumir, né? O ideal não é utilizar isqueiro, né? O ideal é fósforo. Vamos ver se vai pegar rápido. Aqui no, vou falar ocidente, né? Não é muito comum, mas na Índia é bem comum. Mas assim, o ritual do fogo, se a gente for parar para pensar, ele é uma coisa muito humana, né? Porque hoje em dia a gente está século XXI, tem tudo elétrico, tudo digital. Então não tem essa necessidade de se reunir ao redor de uma fogueira, por exemplo. Mas em tempos antigos era os momentos assim de contemplação, de reunião. Não somente reunir para bater papo, enfim, mas para pedir, né? Contemplar ali a natureza. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses rituais de fogueira, de fogo, é essencial para o ser humano. Com certeza, nossos ancestrais fizeram muito essas reuniões ao redor de uma fogueira. E o que acontece? A gente perdeu isso, né? E faz falta. Só dá pra fazer em casa,
quiserem ir perguntando alguma coisa, a gente pode ir conversando, tranquilo. Eu tô concentrado aqui. Não, a gente também tá concentrado já. Hã? Eu tô aqui, você não falou. Só observando. A cerimônia do chá, ela tem uma característica parecida, que é o quê? Aquele momento do dia que você para realmente parar os pensamentos, né? Concentrar na sua vida, conversar, mas conversar de uma maneira disciplinada, né? Controlando a ética, a moral. Então tem tudo isso. Só que o ritual do chá, a cerimônia, ela é mais realizada na China, no Japão. Eu tô aqui apanhando porque não tenho prática mesmo, tá? Se fosse um hindu, já tava a chama. Não. Acho que deveria esfarelar ele mais, né? Tá muito consistente. Só que é utilizado em reuniões do Tantra. Vocês já participaram alguma? Eles têm muito esse viés, né? De energia. Antes de iniciar as atividades, equilibrar o egrégor. Foguinho não caiu não, tá difícil. Você quer tirar uma carta já? É. Porque a Vanessa tem mão boa, tá? Ela tem, por enquanto, tem um dom. Não sei se ela vai se corromper. Mas é fases, né, da vida. Se ela for pro lado materialista da vida. Mas só eu tiro? Não, você tira e diz qual que é. Mostra pra eles. Criatividade. Criatividade. Essa criatividade. Essa criatividade, o que ela indica, tá? Que é aquele momento que a pessoa ela precisa, digamos assim, transcender o seu aspecto, o ego, o intelecto, e se integrar com a natureza para ela receber um pouco dessa inspiração, tá? Porque, como dizem, né? Quanto mais criativo a gente conseguir ser, mais a gente se aproxima do divino. Acho que tem uma carta aqui, né, mostra. Parece que ela tá meio que se juntando com a natureza. É uma integração mesmo. Então, por exemplo, a gente pegar grandes gênios, provavelmente eles se desligavam totalmente, assim, absurdamente da realidade, para eles conseguirem captar, né, através de insight, catarse, essas ideias, essas energias, né, para
poder materializar, mas vem do universo, não é racional esse tipo de coisa. Então eu creio que a carta da criatividade é isso. Então o que está nos dizendo? Se desconectar. Se Sermos mais criativos. Se desconecte dessa parte. Na verdade, assim, não é sermos mais, né? Estamos sendo, porque como eu disse, o tarô do Osho, ele é presente. Então, o universo está nos dizendo que estamos sendo criativos. Quem pegou a carta foi a Vanessa. Eu tô lendo isso daqui. Pelo menos é coisa boa, né? Já pensou? Tem carta que é mais negativa, né? Mas tudo vai um pouco da interpretação que se faz, etc. Mas realmente tem algumas cartas que você pega assim e você, opa, precisa refletir bastante para entender mesmo, tá? Mas em geral o aspecto espiritual são coisas positivas, mas você precisa refletir, meditar para poder ressignificar muita coisa. Eu acho que é jeito de treinar mais. Sim. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa a respeito? Tá, então só vou dar algumas geral, dar uma geral, né? O que é o universo esotérico, tá? Porque, por exemplo, a gente tem, vamos colocar assim, universo, eu falo esotérico, né? Vamos chamar de universo racional, que seria o quê? A ciência, vamos chamar assim, né? Mas seria interessante a gente falar um pouquinho também do que é a ciência. Não sei se vocês concordam de eu seguir por esse lado, não sei se agrada. Só para dar uma... poder diferenciar ciência de esoterismo, de religião. Eu acho que sim, acho que é um viés bom, sim, acho que eu concordo também. Acho que essas duas coisas, né, andam. Acho que um pouquinho, né? Então, só para começar assim, falar o que seria ciência, né? Uma série de métodos, né, científicos, que precisa não somente do método, mas de uma aceitação. Não adianta eu ter um belo método científico, sendo que a minha comunidade científica não aceita. Eu vou acabar não tendo recurso, né? Não vou ter acesso aos laboratórios, etc. Não adianta nada. Então a ciência, ela é uma palavra que ela tem uma série de variáveis que formam a ciência. Então tem o cientista, tem o método científico, tem a comunidade científica e tem a variação do tempo. Por quê? A gente está no século XXI, a ciência do século XVIII era o quê? Início da Revolução Industrial, ou seja, era uma ciência bem, comparada com hoje em dia, bem primária, né? Aí depois a gente tinha a época lá do Renascimento, Galileu, depois um pouquinho mais Newton, tudo ciência. Só que por que eu estou comentando isso? E voltando também, Copérnico, enfim, vários outros. Até a gente voltar onde se tem registro melhor, que é a Grécia, né? O Egito, tudo ali era ciência, para a época, né? Hoje em dia, a gente fala, não, peraí, tem um pouquinho de ciência, a época dos alquimistas, tem um pouquinho ali de química, mas tem muito de esoterismo, de crença. Então hoje a gente considera assim, mas na época era algo científico. Então, só comentei isso para a gente ter em mente que a ciência ela é mutável. Ou seja, o que a gente considera hoje científico, daqui a um século vão falar, olha, não é assim não. Esse modelo que vocês criaram, vocês pensavam que a verdade, que a realidade é isso. Mas a gente sabe que não é. Eles foram mais a fundo, investigaram mais. Então, eu estou comentando isso para a gente ter em mente que o ser humano vem em primeiro lugar, né? Que a natureza ela é mais forte, ela vem em primeiro lugar.
muita gente esqueceu, mas teve a pandemia, né, que pegou todo mundo assim, sem avisar, independente da linha, que seja científica, religião. A própria natureza mostra pra gente que ela que manda, na verdade, né? E por sorte, ainda bem que conseguiram desenvolver a vacina, mas não era uma coisa certa, né? Tanto que demorou vários meses, o mundo inteiro, né, na busca. Então, ciência, ela é uma ferramenta. Seria interessante a gente ter essa posição com a ciência, de um instrumento para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem. Mas o ser humano, ele vai além do que é conhecido. É o que a gente vai tratar, é o que a gente está tratando aqui, na verdade, né? Pegando o egrégora, entendendo, falando um pouco de esoterismo. Muitas pessoas criticam, olha, isso não é científico, isso é achismo, isso é crença. É verdade, tem um pouco disso, ou totalmente isso. Só que o que acontece? Diferenciar primeiro esoterismo com S e esoterismo com X. Tem uma grande diferença. Esoterismo com X é aquele esoterismo público, né? Que as pessoas fazem as seitas, fazem os rituais em que todos participam. É uma coisa aberta, tá? Por exemplo, religiões praticam esoterismo com X. Eles praticam uma série de, por exemplo, os atos da sacristia do cristianismo é esoterismo. A religião não gosta muito de aceitar esses termos, mas é esoterismo, porque exerce rituais que todos participam e é uma coisa que não é velada, né? Está aberta. Já o esoterismo com S é aquilo que é introspectivo. Só a pessoa sente aquilo. Ou seja, existe apenas no universo subjetivo. Tá? Então eu posso estar em qualquer religião, qualquer seita, qualquer ritual. Eu vou sentir uma coisa, ele vai sentir outra e a outra pessoa vai sentir outra, porque é o do universo subjetivo. Esoterismo com S, o outro com X. E a ciência, como eu falei, é muito importante, mas vamos deixar ela no lugarzinho dela, né? A alma, a essência, o espírito humano, ele tá acima, tá? Enfim, vocês querem comentar alguma coisa? Esse trabalho, então, ele é um trabalho de esoterismo com S. Esse é com X e com S. Por que com X e com F? Isso aqui é com X. A gente está fazendo um ritual que está todo mundo participando. Eu estou aqui conduzindo, mas a gente está na energia, né? E por que com S? Porque eu faço os meus pedidos, eu coloco as minhas crenças, eu peço a minha cura e cada um dos participantes também. Então, cada um tem o seu, a sua necessidade. Então é por aí, tá? Acho que tá bom, né? Ele vira um carvãozinho e fica... Alguma dúvida até aqui? O objetivo desse ritual especificamente foi a abertura dos trabalhos, mas ele leva aqui esse trabalho agora que você fez. É gerar esse egrégora, né? Essa energia do fogo, porque o fogo ele transmuta. Por exemplo, a pessoa ela está com alguma doença, vamos supor, está com algum ente querido doente ou com algum problema, então ela joga isso pro fogo, tá? E esse fogo ele tem o poder de